Olá, eu sou André Rosito Marquardt, sou psiquiatra e vou conversar com você sobre o protocolo de manejo de primeiro surto psicótico, psicose aguda e esquizofrenia do Multi-Hospital Florianópolis, né? A ideia é que a gente possa dar uma orientação de manejo e padronizar a intervenção nesses casos. Eu vou compartilhar com vocês a tela com o protocolo. Esse protocolo vocês podem acessar na pasta da qualidade, em qualquer computador da rede do multi-hospital, e contém todos os dados necessários que eu vou apresentar aqui. Então, deixa eu passar para a parte que já tem. Então, começo falando da questão dos transtornos psicóticos, né? Eles trazem, são condições graves, tem um grande sofrimento psíquico associado, muito prejuízo funcional, impacto social e riscos para o próprio paciente, com o risco de autoagressão, como para outras pessoas, risco a terceiros, com risco de heteroagressão, né? A referência para o atendimento desses casos é o CAPS, né? Tanto na parte da urgência do pronto atendimento como do CAPS longitudinal, mas em surgindo um quadro agudo em outro ponto do multi-hospital, é importante que a equipe esteja ciente de como manejar, né? Eu vou passar os termos e definições, porque eu vou comentando durante a fala. Então, como falei, o objetivo é organizar e padronizar o manejo clínico da psicose aguda, primeiro episódio psicótico e esquizofrenia no CAPS-3. O protocolo adota a abordagem existencial estruturada, então a ideia é que a abordagem não seja necessariamente só médica, mas que a gente possa ter por qualquer profissional que vai abordar o paciente, um acolhimento qualificado. É importante que tenha uma avaliação clínica também do quadro para descartar situações clínicas que podem gerar quadros parecidos e que têm uma manejo completamente diferente, né? Avaliar sistematicamente o risco por próprio usuário e para terceiros, como eu comentei, existem riscos significativos nesses quadros, né? A gente sempre vai priorizar estratégias não farmacológicas, então, do manejo verbal, a orientação do usuário, a proteção, criteriosamente a gente escalona para o tratamento farmacológico, visando a segurança do paciente, estabilização rápida do quadro, e, eventualmente, em caso de persistência ou indicação, até a contenção física, e também a definição de estratégias de continuidade de cuidado na rede de atenção psicossocial. Então, a ideia é que as decisões clínicas sejam tomadas de forma multiprofissional, centradas na pessoa, respeitando os princípios de proporcionalidade, excepcionalidade, com o registro adequado das intervenções em prontuário, né? Especialmente nos casos que demandem contenção química ou física, né? Para proteger, deixar claro as intervenções que foram realizadas e proteger a equipe que está tendo esse tipo de conduta, né? Então, critérios de inclusão, pessoas com uma psicose aguda, que se caracteriza por uma perda do contato com a realidade, né? Então, que se caracteriza com delírios, que são percepções distorcidas da realidade, e alucinações, que são alterações de senso-percepção. As mais frequentes são as alucinações auditivas, a pessoa escuta coisas que outras pessoas não escutam. Depois, as alucinações visuais, então, vê coisas, né? E mais raramente as alterações de senso-percepção táteis, né? Que muitas vezes são associadas a quadros orgânicos. A pessoa em primeiro episódio psicótico tem algumas particularidades, né? Então, quando a pessoa tem sintomas psicóticos que são persistentes e estão ocorrendo pela primeira vez na vida dela, existem algumas particularidades na intervenção que a gente vai comentar.
pessoas com diagnóstico prévio de esquizofrenia, então, que são quadros mais crônicos, que têm esses episódios e esses sintomas que a gente chama de positivos, que são os delírios, as alucinações, mas também tem um quadro que a gente chama de sintomas negativos, que são prejuízos na na comunicação, na socialização, na motivação para fazer as coisas, na percepção de prazer com as coisas. Então, as pessoas ficam, normalmente, na expressão de afeto fica mais embotado, com um grande prejuízo funcional para essas pessoas. Então, isso caracteriza os quadros de esquizofrenia e que podem ter agudizações com esses quadros, esses sintomas positivos de alucinações, delírios, com mais intensidade, gerando os riscos na estando numa intervenção aguda, né? A gente atende adultos e também crianças e adolescentes, né? Então, as exclusões seriam as condições clínicas agudas que exigem um atendimento hospitalar geral imediato. Então, uma instabilidade hemodinâmica grave, quadros de traumatismo craniano, quadros, às vezes, de uma alteração metabólica que podem gerar sintomas de confusão mental que precisam ser excluídos e direcionados para o atendimento no local mais adequado, na UPA, inicialmente, né? Também o rebaixamento do nível de consciência por causa clínica não estabilizada são critérios de exclusão, né? E uma psicose secundária é uma condição clínica subjacente. E aí precisa prioritariamente manejar essa condição clínica primária, né? Então, a ideia é que prioritariamente seja abrangência no CAPS, né? Mas em surgindo um quadro psicótico agudo, é importante que outras áreas do multi-hospital também abordem a situação, né? Então, os profissionais são a equipe multiprofissional, né? Que inclui médico psiquiatra, médico clínico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social e todos os profissionais da equipe psicossocial. Então, qual que é a ideia da proposta de abordagem, né? Então, todo usuário deve ser acolhido de forma humanizada, com uma avaliação clínica e psiquiátrica inicial, incluindo investigação de risco de autoheteroagressão, uso de substâncias psicoativas, comorbidades clínicas e condições sociais. Então, idealmente é feita essa primeira avaliação de risco e depois a avaliação médica, né? Muitas vezes na psicose aguda, no momento da intervenção, se a pessoa está muito desorganizada, a pessoa que está mais próxima, né, vai fazer essa abordagem. Então, às vezes a pessoa apresenta um quadro na recepção ou numa sala de atividade, então a pessoa mais próxima vai fazer esse manejo inicial, de forma humanizada, procurando acolher, priorizando o manejo verbal para desescalonamento da agressividade, para depois se poder fazer essa avaliação de risco e avaliação da indicação de uma intervenção farmacológica ou outra, né? Então, sempre na psicose aguda é importante realizar um diagnóstico diferencial, como eu falei, excluir causas clínicas, intoxicações, vai sempre se avaliar a gravidade e o risco. Quando tem uma agitação psicomotora grave ou um risco iminente, que não responde bem a manejo verbal, é uma indicação à contenção química, né? E quando esse risco é maior, ou, a gente pode lançar mão também da contenção física, né? Sempre como uma medida excepcional, proporcional, temporária e monitorada e devidamente registrada em prontuário. Então, o primeiro episódio psicótico, como eu havia comentado, tem a necessidade de ter uma intervenção precoce. A ideia prioritária de usar um antipsicótico em monoterapia, em doses baixas a moderadas, priorizando a menor dose efetiva, com monitoramento rigoroso de resposta, priorizando 4 a 6 semanas de tratamento inicial para avaliar a resposta e efeitos adversos. Nesses primeiros episódios, deve-se evitar polifarmácia, mudanças precipitadas de medicação,
porque as evidências mostram que a melhor resposta é com monoterapia. Então, a gente precisa esperar um tempo para avaliar essa resposta, né? Claro, cuidando com a questão do risco, né? Quando é uma esquizofrenia em agudização, né, é importante avaliar a adesão ao tratamento, então se a pessoa realmente vem usando a medicação na forma adequada, a dose, o tempo do antipsicótico atual. A ideia é que se faça ajustes terapêuticos, né, antes de troca de medicação. Então, às vezes, um ajuste de dose ou uma intervenção de alguma forma das pessoas ou dos familiares a monitorarem ou apoiarem a adesão ao medicamento devem ser priorizados antes de trocar o medicamento, né? Mas, em caso de perceber que tem uma adesão adequada, está numa dose otimizada, enfim, aí é importante considerar a refratariedade do quadro, né? O tratamento farmacológico deve sempre priorizar antipsicóticos disponíveis na relação municipal de medicamentos, como haloperidol e clorpromazina, com ênfase no manejo seguro da agitação psicomotora e dos sintomas psicóticos. Então, na psicose aguda, a estratégia preferencial é o haloperidol, 5 miligramas por ml, uma ampola intramuscular, uma ampola de 1 ml, então dose total de 5 miligramas, associado a prometazina, 25 miligramas por ml, que proporciona uma boa sedação, reduzindo um pouco os efeitos extrapiramidais e que tem uma boa eficácia, né? O haloperidol pode ser repetido conforme necessidade clínica, então, em geral, se observa sem resposta em aproximadamente 30 minutos, pode repetir o haloperidol. A dose máxima diária é de 30 miligramas ao dia. É importante monitorar os efeitos extrapiramidais, nível de consciência e sinais vitais. E a prometazina usada em conjunto ou em separado pode ser utilizada até no máximo de 2 ampolas ao dia. Em caso de persistência da agitação psicomotora, né, sem resposta clínica adequada, pode ser considerado o uso de midazolam por via intramuscular, com monitoramento rigoroso de sinais vitais, nível de consciência e saturação de oxigênio, devido ao risco de depressão respiratória, especialmente quando associado a outros sedativos, né? Então, a gente dá prioridade ao uso do midazolam intramuscular pela boa absorção e efeito rápido, né? É mais indicado usar o midazolam do que o diazepam, que tem uma absorção errática por via intramuscular. Em geral, na agitação, é mais fácil de aplicar a medicação por via intramuscular do que endovenosa. Em geral, é difícil de conseguir um acesso, manter o paciente com acesso nesse período, nesse momento de agitação. Então, a gente prioriza a via intramuscular, né? Depois que a gente consegue uma estabilização clínica, deve-se reavaliar na estado de manutenção do antipsicótico, sempre tentando priorizar a monoterapia, ajuste de dose e transição para o esquema oral assim que possível, né? Pacientes que não toleraram ou não tiveram resposta adequada com os de haloperidol, clorpromazina, com tempo de uso adequado, pode aí ser lançada mão dos antipsicóticos de segunda geração, risperidona, olanzapina, ziprasidona ou quetiapina, que tem acesso via o componente especializado da farmácia e via processo de abertura, né? Então, esse processo, em geral, se dá com a equipe longitudinal, não é uma coisa pro pronto atendimento, porque exige um familiar, exige preenchimento de uma série de documentos levados à farmácia especializada para dispensação, que leva um tempo, né? Mas é a sequência de indicação caso não tolere com os antipsicóticos disponíveis na Remuna, né? A clozapina, que é um outro antipsicótico, tem indicação para caso de refratariedade, né? Então, conforme os critérios do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, os critérios são de falha terapêutica com no mínimo 2 antipsicóticos por no mínimo 6 semanas, caracterizada por ausência de melhora,
ou casos com uma ideação suicida grave, persistente, com risco, que seria uma indicação de uso de clozapina também. De qualquer forma, a indicação precisa de um monitoramento específico, com exames, hemogramas repetidos, semanais no início, e também são uma indicação para caso de acompanhamento, não do episódio agudo, né? A contenção química já foi comentada, então as intervenções não farmacológicas incluem as intervenções psicossociais, também da equipe multiprofissional. Como eu falei, o manejo verbal, sempre a ideia é que a pessoa mantenha um tom tranquilo, evite tocar o paciente, mantenha uma distância segura para não o paciente não se sentir ameaçado e para ser uma segurança para o profissional. Ele sempre procura ficar com acesso à saída do lugar prioritário para não ficar preso na sala, né, encurralado pelo paciente. A ideia é que a abordagem seja feita por mais pessoas. Se alguma das pessoas que está fazendo a abordagem está se sentindo mobilizada ou irritada com a situação, o ideal é que essa pessoa fique quieta e não faça intervenção verbal. Quem faz a intervenção verbal para tentar o desescalonamento é quem está mais tranquilo, e de preferencialmente quem já tem algum vínculo com o paciente, para ajudar que esse paciente consiga se acalmar, e ter uma resposta melhor, talvez até sem uso de medicação, ou aceitando melhor a medicação sem precisar escalar para uma contenção física, né? Então, quando a pessoa é feita essa abordagem, vai sempre se priorizar que ela fique em observação no CAPS. A gente tem, quando os riscos persistem, né, o quadro grave persiste por além de 72 horas, é necessário, então, um encaminhamento para uma internação psiquiátrica, que é feita no IPQ, no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, ou em casos que tem um risco grave, de risco de fuga, ou risco que não é seguro manter o paciente, ou o paciente está tão desorganizado que ele precisa ficar em contenção mecânica por um período mais longo pelo risco de fuga. Então, aí tem uma indicação também de uma transferência mais precoce para uma internação para priorizar a segurança do paciente, né? A gente tem, então, aqui também um fluxograma da parte da medicação, né? Então, como eu comentei, o primeiro episódio, sempre se tenta começar com haloperidol, clorpromazina, que são as disponíveis, sempre tentar considerar a menor dose efetiva no início, depois ajustar conforme a resposta e tolerabilidade, tentar manter a prescrição por 4 a 6 semanas para avaliar a resposta, sempre considerar a má adesão, se o paciente está usando uma medicação. Se tem uma adesão, considerar o uso de medicação de depósito. A gente tem disponível o haloperidol decanoato, né? Cuidar se o paciente já com a medicação via oral teve acatesia ou sintomas extrapiramidais graves, então evitar de usar a medicação de depósito. Considerar a má tolerabilidade, né? Então, se a pessoa teve efeitos colaterais que não foram passíveis de manejo e resposta com os tratamentos disponíveis, considerar a troca, né? Ou se a pessoa teve uma resposta insatisfatória por tempo e dose adequada, aí considerar um outro antipsicótico, como risperidona, olanzapina, quetiapina ou zeprasidona. Se teve, então, uma resposta insatisfatória com o haloperidol clorpromazina e um outro antipsicótico, dá para se considerar a troca por um outro antipsicótico de segunda geração, especialmente se foi por um efeito colateral, ou considerar também o uso da clozapina, né?
Se não tem uma resposta adequada com clozapina, aí tentar associar risperidona ou outro antipsicótico, lamotrigina, então fazer associações de antipsicóticos, né? Então, basicamente é isso do protocolo. Espero que tenha ficado claro e a gente depois, a ideia é que vocês respondam algumas questões para fixação de conteúdo e nos encontramos no próximo protocolo. Até logo.